João, capítulo 21. A gente está trabalhando ainda o tema da cruz e estamos no finalzinho da jornada de Jesus. E esse texto é um texto significativo, importante. E nós vamos trabalhar esse texto nessa noite. A mensagem hoje tem sobre o título Palavras de Jesus, pergunta de Jesus a Pedro, que diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro, você realmente me ama? Pedro, tu me amas? E eu fiz 3 vezes, porque Jesus também perguntou Pedro 3 vezes se realmente Pedro amava. E essa pergunta, a irmã Eliane até colocou no grupo, que é uma pergunta profunda, ela é uma pergunta significativa, porque faz a gente refletir, e gostaria muito que nós nos colocássemos no lugar do apóstolo Pedro, naquele momento final de Jesus, depois de uma trajetória de 3 anos ao lado do Mestre. Pedro, sabendo que Jesus conhecia todas as coisas, e Jesus faz uma pergunta dessa para Pedro. Mas vamos para o texto tem muita informação para a gente, e diz assim, vou ler ele quase todo, vou ler a partir do verso 1 do capítulo 21, diz assim: Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomando o pão, deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Só até esse verso 18. A trajetória de Jesus está terminando. Jesus aqui se apresenta aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades.
beira-mar, local onde as pessoas pescavam, e antes de se apresentar aos seus discípulos, eles tiveram a ideia de pescar. Pescar para quê? Para se alimentar. Naquela época, a grande refeição do judeu era pão e peixe. Pão tinha trigo sobrando, azeite sobrando, e peixe o mar proporcionava. Então eles pensaram, vamos pescar. E foram passar a noite pescando. Foram provavelmente de tardezinha, e no outro dia, bem cedinho, estavam voltando do mar. Só que nada tinham, barco vazio, noite chata, noite cansativa, sem nenhum peixe dentro do barco. E antes de chegar em terra, faltando alguns metros, Jesus olha e fala assim: tem alguma coisa para a gente comer? E eles: não pegamos nada. E Jesus fala assim: volta e joga a rede do outro lado. Diz o texto que voltaram eles, e assim que voltaram, lançaram a rede ao mar, e tinha tanto peixe, o texto vai dizer que tinham 153 grandes peixes. Se tiver 1 quilo cada peixe, é uma rede sendo tirada do mar com 153 quilos de peixe. Provavelmente peixe de 1 quilo é um peixinho assim, ó. Peixe de mar, provavelmente, eu acredito mais de 1 quilo. Eu fico imaginando o tamanho da rede, como é que veio. A Bíblia chega a dizer que Pedro arrancou aquela rede. Eu imagino a força de Pedro para tampar aquela mão naquela rede e arrastar do barco para a terra, sem a rede se rasgar com aquele monte de peixe. Mas o que me chama a atenção que João, discípulo a quem Jesus amava, João, chega no ouvido de Pedro e fala assim: é o mestre. Pedro, irmão, ele não quer nem saber de peixe, ele larga aquilo. O texto vai dizer que ele estava nu, provavelmente ele estava ali só com um short ou alguma coisa na parte de baixo, e ele veste uma veste grande, e ele pula no mar e ele vai a braço, nadando, porque ele queria chegar perto de Jesus. E o texto vai dizer que ele vai chegando na terra, está lá um peixe assando e pão ao lado daquilo. Jesus já tinha preparado a refeição. Reparem os irmãos, Jesus gostava de comer, Jesus gostava de sentar, se fosse hoje em dia, talvez Jesus estaria tomando um café, uma broa, um pão, sempre chamando as pessoas para estarem juntos. Pedro arrasta aquela rede, e ali eles têm aquela refeição tão prazerosa, tão bonita. Logo depois daquela refeição, Jesus talvez chama Pedro de lado, chama Pedro num canto e fala assim: Pedro, eu preciso saber de uma coisa, Pedro, você me ama? E Pedro fala assim: mestre, aliás, a pergunta foi assim: Pedro, você me ama mais do que eles? E Pedro, o que Pedro responde? Senhor, o Senhor sabe que te amo, sabe que eu te amo. Aí Jesus fala assim: Pedro, apacenta os meus cordeiros, Pedro. Passa mais um minutinho, Jesus: Pedro, vem cá. Aí Pedro chega de novo: o que foi, Jesus? Pedro, você me ama? Aí Pedro fala assim: mas Senhor, sim, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Aí depois passa mais um tempinho, Jesus fala assim: Pedro, vem cá. Pedro chega perto dele, fala assim: o que foi, Senhor? E ele fala assim: Pedro, você me ama? E Pedro fica triste, fala assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabe que eu te amo. E Jesus olha para ele e fala a mesma coisa: apacenta as minhas ovelhas. Aqui esse texto ele é muito rico em detalhes, porque ele mostra muitas coisas que já aconteceram, e a ponto de Jesus no verso 18 apontar a possível morte de Pedro no futuro, como aconteceria, como seria. Mas detalhes desse texto que a gente precisa observar, que primeiro, Jesus ele chama Pedro 3 vezes, e quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes.
Talvez essas 3 vezes de pergunta foram assim, vou perguntar 3 vezes, porque ele me negou 3 vezes. E há uma grande discussão que talvez Pedro tenha ficado triste, porque ele lembrou-se que ele negou Jesus. E olhando para a trajetória de Pedro, aquele homem forte, aquele pescador, o homem que gostaria de mudar o mundo servindo ao Senhor Jesus, o homem que pergunta a Jesus: quando o teu reino vai começar entre nós? O homem que disse que estaria pronto para uma guerra se fosse preciso, um homem que disse: Senhor, só se passarem por cima de mim que vão levar você, que quando chega o exército para pegar Jesus, arranca a espada do soldado. E, irmãos, pensando na espadada do soldado que Pedro deu naquele soldado, eu já fiz essa pergunta aos irmãos, levantei esse questionamento. Imagina a habilidade de um homem para tirar a espada de um soldado e arrancar a orelha de outro ser humano. De duas uma, o Pedro tinha uma habilidade fantástica, ou ele deu para pegar no pescoço, e o soldado muito rápido tirou, e eu fico imaginando a espadada raspando nessa parte aqui, porque pegou na orelha, e eu fico pensando, pegou só na orelha? Pegou na cartilagem da orelha? Será que arrancou a orelha toda? Será que arrancou parte em volta da orelha? Independente, esse era o Pedro, mas era um homem que estava pronto a morrer por Jesus, que negou Jesus 3 vezes quando houve necessidade da presença dele. E Jesus aqui, ele não está querendo envergonhar Pedro, ele está querendo tratar Pedro. Ele não está querendo fazer Pedro ficar envergonhado, ficar se sentindo para baixo, menosprezado, nem entristecer o coração de Pedro. Ele está querendo que Pedro entenda qual o amor que Deus espera que nós tenhamos por Ele. É isso que Jesus está dizendo nesse texto. E a gente vai ver nessa noite o que nós podemos fazer, principalmente para avaliar a nossa vida, o que nós precisamos fazer para entender se amamos a Jesus ou se não amamos a Jesus. O primeiro slide que eu coloquei ali diz assim: amar a Jesus é reconhecer a sua voz. Quem reconheceu a voz de Jesus? João. Foi João que reconheceu, não foi Pedro que reconheceu, não foi Tomé, não foi Natanael que estava ali presente. Jesus chega na beira do mar e pergunta assim: tem comida? E eles falam: não tem comida. Mas quando João está lá e pegam aqueles peixes, João provavelmente ligou a voz que falou com ele, com aquele ser que já tinha multiplicado peixes, com alguém que gostaria de estar do lado deles, e fala assim, vai no ouvido de Pedro. João poderia ter feito o que? Pedro, fica aqui que eu vou lá, fica aqui que eu preciso falar com aquele homem. Mas João não tinha essa personalidade enérgica. João olha para Pedro e fala assim: Pedro, é Jesus. E João sabia que Pedro ia pular dentro d'água, que ia correr para falar com Jesus, mas João entende, porque João conhecia a voz do Senhor Jesus. João é aquele discípulo que na mesa com os discípulos sentava ao lado de Jesus e reclinava a cabeça. É aquele discípulo que mostrava pelas suas palavras o que era ter empatia e ter um sentimento por alguém tão especial. Então vemos nesse texto que João mostrou isso, e João reconhecia a voz do Senhor Jesus. Isso foi uma maneira de demonstração de amor. O segundo slide que eu ali coloquei disse: amar a Jesus é entender o chamado. Aqui eu volto no primeiro slide e no segundo. Jesus olha para Pedro e fala uma perguntinha simples: Pedro, tu me amas? É o casalzinho de adolescentes apaixonados. Você me ama? A outra pessoa fala assim: te amo. Conheceram semana passada e já estão
a mil maravilhas, amando um ao outro. E se um ficar sem o outro com uma semana, chora, resmunga, lágrimas escorrem dos olhos. Mas aqui no texto, Jesus ele faz uma pergunta diferente. A gente precisa conhecer um pouco o que significa a palavra amor para o judeu. Para o judeu existem algumas palavras que traduzem amor, enquanto para a gente nós amamos. Nós amamos nossos pais, amamos o nosso animal de estimação, amamos o local onde vivemos, amamos a esposa com quem moramos, amamos o clima, amamos passear, amamos dormir, amamos viajar, amamos ir para a escola, né, Evelyn? Amamos ir para a escola. Nós amamos. E essa palavra amor no português, ela é colocada em diferentes frases, mas o judeu usava palavras diferentes. Quando ele tinha que dizer que ele amava um amigo, ele usava a palavra filéu, que vem de filos, que dentro da língua portuguesa é família, descendência, filhos, amigos. E quando ele queria dizer assim, eu amo minha esposa, ele usava a palavra eros. Quando ele dizia que ele amava a Deus, ou quando Deus dizia que amava, a expressão era ágape, ou agapô, no grego. E aqui Jesus ele faz um joguinho usando palavras filéu e ágape, muito interessante. Ele olha para Pedro e na primeira pergunta ele pergunta assim, Simão, filho de Jonas, ágape, mais do que estes, ou seja, o amor que eu sinto por você, a ponto de dar minha vida por você, você me ama mais do que eles? E Pedro responde assim, Senhor, tu sabes que filéu, ele diz assim, tu sabes que eu te amo como amigo, como aquela pessoa querida, aquela parceria que nós temos, estamos 3 anos trabalhando juntos. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, vai cair de novo a luz, igual o seu, Pedro, Simão, filho de Jonas, verso 16, ágape, olha a pergunta, você estaria pronto a dar a sua vida pela minha? E Pedro responde assim, Senhor, tu sabes que filéu, te amo como amigo, tu és o meu amigo. E na terceira pergunta, Jesus muda a pergunta, Pedro, tu, filéu, tu me amas como amigo? E Pedro entristece, porque ele percebe que Jesus mudou a pergunta, ele percebe que Jesus entendeu que ele não estaria pronto a dar a sua vida pela igreja ou por Jesus, e Simão fica triste por ter dito a terceira vez filéu e não ágape. E diz o texto, que ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que esse texto ele vem mostrar para a gente, que quando nós amamos ao Senhor Jesus, nós entendemos o chamado que ele tem para a nossa vida. Jesus aqui estava chamando Pedro para uma grande missão. Jesus aqui estava chamando Pedro para simplesmente, não somente para fazer parte de um grupo de pessoas e se reunirem de vez em quando e cantarem, tocarem. Ele estava chamando Pedro para uma missão fantástica, uma missão maravilhosa, e ele queria saber de Pedro se Pedro estava afim e se Pedro tinha condições de cumprir aquela missão. E como cumprimos essa missão? Amando. A gente só vai cumprir o chamado de Deus quando nós amarmos ao Senhor Jesus. Nós só vamos cumprir a nossa missão quando a gente entender essa missão e a gente conhecer a voz do Senhor Jesus. É impossível cumprir a missão de Jesus, de ir, levar, pregar, testemunhar, afirmar, de se posicionar como um cristão nesse mundo, sem a gente ouvir a voz do Senhor Jesus e sem a gente entender que temos um chamado de Deus para a nossa vida. Olhando para o terceiro ponto da mensagem dessa noite, nós
Entendemos que amar a Jesus é entender que Ele conhece o nosso. Não adianta mentir para Jesus. A gente mente uns para os outros. A gente mente para nós mesmos. A gente mente para a sociedade, a gente mente para a família, a gente pode mentir para qualquer pessoa, mas Jesus conhece o que está lá dentro. Quando Jesus olha para cada um de nós, Ele não vê a boniteza, Ele não vê o cabelo arrumado, Ele não vê o estilo de roupa ou como nós nos apresentamos fisicamente aqui dentro da igreja. Ele olha lá para o íntimo do nosso coração. E quando Ele faz aquela pergunta, as perguntas a Pedro, é porque Ele sabia o que estava no coração de Pedro. E ele queria ouvir aquela resposta de Pedro. Ele não queria que Pedro falasse assim: Senhor, eu estou pronto para dar a minha vida por você. Porque ele já fez isso uma vez e decepcionou Jesus. Há poucos dias antes, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, você está pronto mesmo a dar a sua vida por mim? Senhor, estou sim. E ele fala assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E agora Jesus não queria ouvir aquele Pedro que negou Jesus, que estava pronto para negar. Ele queria ouvir uma realidade de Pedro. Ele queria que Pedro fosse sincero, honesto nas palavras, e que Pedro entendesse o que estava no coração dele. Nós entendemos o que habita no nosso coração, porque Jesus, quando olha para a gente, Ele olha lá para dentro da nossa alma, e a gente só vai entender o chamado de Deus, a gente só vai ouvir a voz do Senhor Jesus, nós só vamos amar ao Senhor Jesus quando a gente perceber que Ele conhece o nosso coração. A gente precisa ser sincero com Ele. É chegar para Ele e dizer: ó Deus, estou cansado, ó Deus, está doendo, ó Deus, o desânimo bateu, coração aqui, ó, ajuda a animar, ajuda a levantar, me ajuda a continuar. Jesus olha para o íntimo do nosso coração e Ele entende o que passa dentro de nós. Não adianta nós fingirmos que estamos bem, enquanto na verdade nós não estamos. Quantas vezes passamos nas ruas e as pessoas, a gente pergunta: está tudo bem? E a pessoa: está tudo ótimo, graças a Deus, estamos bem, estou animado, mas o nosso coração está triste, está chorando. A gente senta dentro de casa e a crise bate, a crise de ansiedade, o estresse bate, mas para todo mundo nós estamos bem. Aí Deus vem lá dos céus e pergunta assim: você está bem? E a gente quer dar a mesma resposta para Deus. Na verdade teria que ser o contrário. Deus: o Senhor sabe que eu não estou bem. E aqui é o que Jesus está dizendo. Jesus sabia o que estava no coração de Pedro, mas Ele faz o quê? Pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aqui vemos um Pedro sincero. Pedro não mentiu para Jesus. Seria muito cômodo, né? Jesus falar assim: Pedro, ágape, tu me amas? Estaria pronto a dar a sua vida por mim? Pedro respondesse assim: Senhor, tu sabes que eu dou a minha vida por você. Pedro não mentiu para Jesus. Ele falou assim: Senhor, tu é o meu amigo e eu te amo como amigo. Pedro não mentiu. E é isso que Jesus espera de nós: sinceridade dos nossos corações, sinceridade de vida, sinceridade plena. Jesus olha para a gente e fala assim: você me ama, você está bem, você está inteiro, como é que está seu coração, como é que está a tua alma, como é que está a tua mente, está tudo bem contigo? E quantas vezes olhamos para Jesus querendo enganar, né, a nós mesmos, e dizemos assim: não, Senhor, está tudo bem, estamos animados, estamos empolgados, estou a 1000 por hora. E Jesus olha lá do céu e fala assim: você está bem mesmo? E a gente quer, quem sabe, fingir que Deus não olha para a gente. Não, Senhor, estou bem, estou animado, estou com saúde. Mas Jesus, Ele insiste: você está bem? E essa é a pergunta para a gente nessa noite. Estamos bem com o Senhor Jesus? E a pergunta que Ele fez no início é essa: tu me amas? Uma pergunta profunda, uma pergunta sincera. E nós vamos para o próximo. Amar a Jesus é seguir seus passos.
Verso 18, Jesus diz assim: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, outro te cingirás e te levará para onde tu não queres. A história da igreja relata que Pedro morreu crucificado. E aqui Jesus está dizendo assim: Pedro, quando você é moço, você vai andar para onde você quer, você vai vestir o que você quer, você vai fazer o que você quer. Mas vai chegar um tempo que você vai estender as mãos, outro vai te cingir, vai te vestir, e vão levar você para onde você não quer ir. Seguir a Jesus é seguir os seus. E daqui em diante, a gente vê Pedro no livro de Atos, pelo menos por 2 vezes, feliz por sofrer e padecer em nome de Cristo, seguindo os passos do Mestre. Eu fico imaginando Pedro a partir daqui pensando: um dia vai acontecer comigo o que aconteceu com ele, e eu preciso ficar feliz por sofrer igual o meu Mestre sofreu. Viver aqui na terra, amando ao Senhor Jesus, a gente precisa seguir os passos de Jesus. Tem um hino lindíssimo da Cassiane que fala: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Pedro aqui está aprendendo que viver uma vida aqui na terra, ouvindo a voz do Mestre, tendo um chamado, vivendo, provando que amas ao Senhor Jesus, a gente precisa seguir os seus passos. É impossível viver aqui na terra sem seguir os passos de Jesus. Quantas pessoas querem um evangelho fácil, um evangelho saudável, uma igreja de milagres, querem as bênçãos de Deus, mas Deus realiza milagres? Realiza, Ele pode realizar como Ele tem realizado. Ele tem feito coisas no silêncio das nossas orações que nós duvidamos às vezes, que a gente acha que não tem mais jeito, e quando a gente percebe, está tudo melhorando, está tudo consertando. Deus, Ele realiza seus milagres, Ele opera, Ele faz maravilhas, Ele tem feito coisas grandiosas. Mas o que faz a gente provar que ama Jesus é quando a gente faz aquilo dali, começa seguindo os passos que Jesus seguiu, e começamos a viver como Jesus viveu, amando, aconselhando, estando ao lado, nos comunicando, provando que amamos, com a cruz nas nossas costas, seguindo o passo dele até a nossa morada celestial. O próprio Jesus diz que precisamos pegar a nossa cruz, mas que o fardo dele seria leve para as nossas vidas. Paulo chega a dizer que a nossa leve e momentânea tribulação não se comparam com a glória que há de ser revelada. Irmãos, todo sofrimento aqui na terra é pouco comparado ao que Jesus tem preparado para a gente lá no céu. Às vezes vamos chorar com a certeza que Jesus está do nosso lado. Às vezes nós vamos ter que lutar, vamos lutar com a certeza que Jesus está lutando junto com a gente. Às vezes vamos ter bênçãos, vamos glorificar a Deus que Ele tem nos dado. O que nós não podemos fazer é esquecer que Jesus, Ele está com a gente sempre. Se a gente observar depois da ressurreição de Jesus, Jesus estava ali, caminhando com os seus discípulos, havia necessidade, Ele aparecia. Os discípulos no caminho de Emaús, texto de hoje pela manhã, reclamando, eles estavam reclamando do que aconteceu, que Jesus morreu, acabou o sonho, não temos perspectivas mais. Jesus aparece: o que vocês estão falando? Os discípulos reunidos em casa no domingo, depois da ressurreição, talvez lá, sem saber o que fazer, quando do nada Jesus aparece no meio deles e fala assim: ressurgi. Agora estavam os discípulos aqui
tristes. Eles tinham acabado uma noite de pescaria sem pegar nenhum peixe. É o pescador que sai para ganhar o dia e perdeu um dia de trabalho. Perdeu um dia, uma noite inteira pescando, nem um peixe. É o trabalhador que sai de casa e perde tudo na rua. Jesus estava lá, se apresenta ao lado dele, se coloca como um companheiro e diz assim: não, eu quero estar junto com vocês. E a partir daqui, o João vai descrever que muitas outras coisas Jesus fez, mas não cabia escrever sobre elas. Lá no último verso 25, o que a gente precisa entender desse texto? Volta para mim, Israel, no primeiro, por favor. O que a gente precisa entender desse texto? Amamos ao Senhor Jesus? E essa é a pergunta que eu gostaria muito que os irmãos fossem para casa pensando. Palavras de Jesus para a gente: tu me amas? E eu gostaria que a gente refletisse não no que nós temos feito para provar que amamos, porque é muito comum a gente levar aquilo que fazemos como prova de amor. Ah, não, Senhor, eu te amo, eu trabalho para o Senhor, eu me dedico para o Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e não é somente o que fazemos que prova que amamos, mas é aquilo que está lá no fundo do nosso coração, é aquilo que nós não conseguimos demonstrar para ninguém. E a pergunta de Jesus para a gente nessa noite é essa: tu me amas? E imagina Jesus te parando e te perguntando 3 vezes: você me ama de verdade? Apacenta as minhas ovelhas, cumpra a tua missão. Essa é a palavra de Jesus nesse texto: cumpra a tua missão. E ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Pedro: sim, eu te amo, Senhor. Cumpra a tua missão. Qual era a missão de Pedro? Pedro, tu és Pedro, sobre esta afirmação tua eu vou edificar a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Lá atrás Jesus deu uma missão para Pedro: liderar a igreja, estar de frente daquele negócio. E o que Pedro foi fazer? Pescar. Jesus chama Pedro para ser um líder, e Pedro vai pegar peixe, viver a vida dele. Aí agora Jesus chama Pedro: Pedro, você me ama de verdade? Cumpra a missão que eu te dei. E para a gente caminhar para o encerramento nessa noite, eu pergunto aos irmãos: qual é a missão que Deus tem dado a cada um de nós? Deus tem dado uma missão para a gente. Tem a missão geral, e a missão geral é: ide, pregar o Evangelho, ensinar a guardar todas as coisas, até isso tudo acabar. Isso é a missão geral. Todo cristão tem a missão do ide. Agora, e qual é a missão individual nossa? Para Pedro, foi dirigir a igreja. Para João, foi ficar ali sendo o braço direito de Pedro. João, qual é a missão de João? Está ao lado de Pedro. Ajuda aquele homem, ele é estressado, ele precisa de alguém mais calmo. Tiago, qual era a missão de Tiago? Substituir Pedro. Quando Pedro não pudesse estar, Tiago assumia e dava a palavra. Qual é a missão dos apóstolos ali na igreja primitiva? Ensinar. Eles tinham que ensinar, estudar aqueles milhares de pessoas. Aí Deus levanta os diáconos. Qual era a função dos diáconos? Atender as viúvas e as crianças. Vocês precisam dar conta desse trabalho. Está uma confusão danada, o povo está comendo desesperadamente, tem gente passando fome, tem mulher viúva que não está tendo comida, e Deus levanta os diáconos. Depois toda essa movimentação, a igreja é perseguida, cada um vai pelo seu caminho, pregando o Evangelho, cada um executando a sua missão. E dentro do reino de Deus hoje, chamado Igreja Batista em Barro Branco, qual é a missão que Deus tem nos dado? Essa missão, Ele está falando com a gente nessa noite. Você me ama? Cumpra a tua missão.
Cumpra a tua missão. Um hino que sempre mexeu comigo foi o hino de missões mundiais ou nacionais de 2019, que é aquele hino, eu tenho um chamado, e fala, eu não vou parar, a estrada é muito longa, eu vou continuar, mesmo em meio às lutas, eu sei que não estou só, porque eu te sinto aqui. E essa canção, ela mostra para a gente que nós temos um chamado, a gente precisa ouvir a voz de Jesus, a gente precisa seguir os passos de Jesus, mas de vez em quando Jesus vai nos parar no meio do caminho e dizer assim, você me ama de verdade? Cumpra a tua missão. E a missão aqui na terra não é fácil. E eu te convido nessa noite a fazer essa reflexão. Estou cumprindo a missão do Senhor Jesus? Se sim, peça forças a Deus hoje para você continuar. Para você te dar energia, te dar garra, te dar forças para você continuar nessa missão. Se você parou, te convido a voltar. Te convido a olhar para a missão que Deus te deu e dizer assim, Deus, estou aqui. Faça a tua vontade na minha vida. Eu quero continuar na tua missão. Porque, como eu disse no início da mensagem, Jesus não queria constranger Pedro. Ele queria consertar o coração de Pedro. Ele não queria envergonhar Pedro. Ele queria trabalhar na vida de Pedro, para Pedro ser o melhor líder. Como foi? Pedro foi o melhor líder que a igreja primitiva precisava ter. Qual era a instrução de Pedro? Pescador. Qual escola teológica Pedro estudou no início? A conservadora ou a liberal? A de Gamaliel ou a outra escola que agora eu esqueci o nome? Nenhuma das duas. Ele estudou na escola de Jesus, 3 anos. Foi um ensino médio e faculdade intensiva que Pedro teve, 3 anos. Foi quase um ensino de jovens e adultos. Ele fez provão em cima de provão, só ali trabalhando. E Jesus em cima dele dizendo o seguinte, eu quero que você faça. Nós não precisamos ser profissionais no que fazemos. Nós precisamos ter amor pelo que fazemos. Quando fazemos com amor, o reino de Deus dá certo. E eu quero te convidar, no final do culto agora, a gente cantar essa canção. E você vai colocar a missão que você tem diante de Deus. Qual é a tua missão? O que Deus deu para você? Que você pode fazer para Deus? O que você pode assumir diante de Deus? E você vai falar para Jesus assim, Senhor, eu te amo. Porque a pergunta veio, mas a resposta precisa voltar. Amamos ao Senhor Jesus? E Pedro responde. E nós precisamos responder também. E eu te convido a gente cantar. E se você sente realmente que você tem esse chamado, você quer continuar, canta de coração, fala assim, Deus, eu tenho esse chamado, eu tenho essa vocação, eu quero continuar, em nome de Jesus.